Olá, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai trabalhar com o tema indivíduo, socialização e instituições sociais. Como a gente já viu nas aulas passadas, a gente já definiu o conceito indivíduo, já definiu o conceito de socialização e já definiu o conceito de instituições sociais. Ok? Agora a gente vai fazer uma amarrada nesses conceitos para definir o processo de socialização e, consequentemente, a inserção social e a reinserção social. Ok? Então a gente começa aqui com a primeira frase aí para a gente dar um gancho na nossa aula, que é: o processo de socialização tem como instrumento as instituições sociais. Ou seja, o indivíduo ele só consegue se socializar graças aos instrumentos criados pelas instituições sociais. As instituições sociais, então, elas são um meio do indivíduo se socializar. E aí a gente começa a definir o que seria, então, a palavra instituição. Instituição é uma palavra que vem do latim e significa ensino. Ou seja, as instituições são criadas para ensinar. Aí a gente vai para o nosso terceiro tópico: o que seriam as instituições sociais? Então a gente sabe que as instituições sociais são família, escola, exército, igreja, Estado. Todos esses são instrumentos institucionais capazes de trazer o ensino, capaz de trazer regras, leis para o indivíduo. E aí a gente sabe então que a inserção social vai depender dessas instituições. O indivíduo, para se inserir na sociedade, ele tem que estar dentro dessas instituições sociais, que vão criar um método de ensinar esse indivíduo a se socializar, ok? A gente sabe também muito bem que as instituições sociais elas não são rígidas, elas podem conter mudanças ao longo do tempo, mas ainda assim vão permanecer como instrumentos de ensino. Por exemplo, quando a gente fala da família, o conceito família, que antes pai e mãe, ele era muito enraizado, hoje a família ela se transformou. Porém, mesmo dentro das mudanças familiares, a gente ainda tem a família como uma instituição social capaz de ensinar e de inserir o indivíduo na sociedade. A gente então passa para a segunda parte, que é: o indivíduo pode se encontrar numa espécie de limbo social. Então, mesmo o indivíduo estando inserido dentro da lógica de uma instituição, ele também pode se ver num limbo social, que seria a exclusão social. Por exemplo, um pai de família ali, uma mãe de família, ela está dentro de uma instituição social, mas aí ela acaba se perdendo por algumas coisas, seja por isolamento, dependência com alguma droga química, ela acaba se isolando, é o que a gente chama de limbo social, ok? É uma espécie de uma exclusão social que a gente vai trabalhar melhor numa próxima aula, os elementos de exclusão social. Aí a gente aborda se o indivíduo teve a sua exclusão social, ele também tem a sua reinserção social. Então a gente volta aqui atrás e fala da inserção social, quando o indivíduo se vê nos seus primeiros passos, naquele primeiro passo de socialização primária, com a família e sempre socializando. A gente passa pela fase que ele pode ter aí uma exclusão social e a gente fala da reinserção social. O que seria a reinserção social? A reinserção social é quando o indivíduo já passou pela etapa de inserção, passou pela etapa de exclusão e tenta retomar esse processo de socialização. Então também existem instituições capazes de reinserir o indivíduo na sociedade, como por exemplo através dos hospitais químicos e psíquicos, ok? Que tem esse trabalho de trazer de volta o indivíduo à sociedade. O sistema prisional também pode se enquadrar
nesse sistema de reinserção. Porém, o que a gente vê, né, principalmente no Brasil, é que os sistemas prisionais eles não têm, né, essa preocupação, ou mesmo essa estrutura de reinserir o indivíduo na sociedade. Pelo contrário, né, acaba de certa forma aumentando ainda mais a exclusão do indivíduo estando lá dentro dos sistemas prisionais ou mesmo quando ele sai, ok? Por fim, né, a gente trabalha com a questão da família ainda, né, sendo o pilar, né, o locus privilegiado de proteção e desenvolvimento individual, ou seja, a família dentro da instituição social ainda é a base, né, tanto na lógica de inserção quanto na lógica de reinserção do indivíduo na sociedade, ok? Espero que tenham gostado, até a próxima aula, abraço!